Irmãos, graças e paz, bom dia. Esse é o nosso Café com Palavra, dando início à série Saia da Prisão. O nosso texto de hoje é Atos 12, versículo 4, que diz assim: Tendo feito prender, lançando-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Nós vamos falar essa semana sobre aquelas situações que nos deixam limitados, aquelas situações que nos prendem, que nos impossibilitam, aquelas situações chamadas de cativeiro. Prisão é o ato ou efeito de prender, capturar, é o aprisionamento, é a detenção, é estado de estar preso. Na verdade, a prisão, ela é especificamente aplicada em uma pessoa que cometeu algum crime. Agora percebam que existem situações de prisões, de cadeias, de cativeiro, que a pessoa não errou, não pecou, não fez mal a ninguém, e ela está vivendo essa situação. O que fazer? Fale para o teu coração, a prisão não é o fim. Você precisa, mesmo que você tenha uma situação difícil, uma situação de cativeiro, você tem que ter a sua mente liberta, a sua alma liberta. A sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir vai fazer com que a sua vida cresça, que a sua vida progrida. Eu quero mostrar para você aqui nesse texto, Atos 12, de 1 até 8, ou de 1 a 10, que a igreja de Atos ela estava vivendo uma situação terrível. Só para vocês terem a ideia. A igreja estava sendo perseguida para ser maltratada. Atos 12, 2 vai dizer que Tiago, irmão de João, foi morto à espada. A Bíblia está dizendo que a injustiça que a igreja sofria agradava ao povo. A Bíblia está dizendo que muitos discípulos estavam sendo presos, perseguidos e mortos. E aí o verso 4 diz que Pedro, que era o líder dos discípulos, Pedro é preso para que as autoridades intimidem os discípulos, os cristãos, fazendo com que eles não proclamassem o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, prisão não é o fim. Cadeia não vai te limitar. Cativeiros não vão te derrotar. Pastor, o que a gente tem que pensar então? Eu quero mostrar essa semana toda, nós vamos ficar em Atos de 12, de 1 a 10. Leia esse texto várias vezes. Porque você vai perceber que eles colocam Pedro para ser escoltado por 4 escoltas de 4 homens. 4 vezes 4, 16. 16 soldados para garantir que um discípulo não iria fugir. A igreja do Senhor Jesus aqui em Atos, ela é uma igreja cheia de fé, ela é uma igreja ousada e ela é uma igreja de oração. Fé, ousadia e oração. E essa igreja, ela vai sair da prisão usando esses 3 elementos. Você tem que aprender nessa primeira devocional. Primeiro, o seu pensamento não está preso. A tua fé não está presa. O teu ânimo não está preso. A prisão não é o fim. Você tem que libertar a sua alma. Ainda que exista cadeias, ainda que existam situações, ainda que existam palavras, ainda que exista falta de dinheiro, crise, vírus, pandemia,
liberte-se. Liberte a sua mente, liberte seu coração. Tenha fé. Seja ousado em Deus, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E ore. Clame a Deus. Você vai ver essa semana toda que a igreja, ela usou esses 3 elementos: fé, ousadia e oração, para se libertar das cadeias. Hoje você só tem que aprender que a cadeia não é o fim. Mesmo que você tenha situações de aperto, situações de aprisionamento, a sua mente e as suas emoções, elas estão libertas. Se você tiver fé, ousadia, poder e oração, Deus te tira de qualquer situação. Deus te abençoe. Continue com a gente a semana toda em Atos 12, de 1 a 10. Comente, compartilhe essa palavra para que outras vidas sejam abençoadas. Participe divulgando o canal, trazendo mais seguidores para que o nosso canal cresça e pregue a palavra de Deus. Deus te abençoe, uma semana de vitória, seja cheio do Espírito e que o Senhor te livre das prisões.